Fala, galera! Bem-vindos ao 433 Futecast, o seu podcast sobre futebol. Estou aqui mais uma vez em mais um episódio com meu amigo Pablo. Fala aí, Pablo! Fala aí, galera. Tranquilo? Mais um episódio aí pra vocês e vamos que vamos. Bom, nesse episódio nós vamos falar do Campeonato Brasileiro. Nós estamos devendo falar sobre isso. Nós estávamos falando muito de futebol europeu, Champions League, da situação do Messi. Nós iremos falar do Atlético Mineiro de São Paulo. Iremos debater o nível técnico jogado no Campeonato Brasileiro pelos times. Além de falar do Flamengo, Inter, como é que está a disputa ali em cima na tabela no Campeonato Brasileiro e muitos outros assuntos. Bom, para começar, Pablo, já para colocar logo a primeira pergunta na mesa para começarmos a discutir, a debater um pouco, eu já te faço a primeira pergunta para a gente aqui discutir. O nível do Campeonato Brasileiro, o nível do futebol jogado no Brasil, o nível técnico, é baixo, é considerado baixo em relação à Europa, principalmente a Europa, é claro? O que você acha? Eu acho que sim. Acho que aqui o campeonato é muito nivelado por baixo. Quem tem o time menos pior vence. Exceções aí no último ano, nos últimos anos, onde o Flamengo conseguiu montar uma equipe que joga bem, Flamengo, Grêmio, e o Santos conseguiram montar equipes que jogam bem, que tem um futebol um pouco mais pensado, que toque de bola, parte pro ataque, tá sempre em busca do gol, da vitória. Tirando isso, acho que o campeonato era muito nivelado por baixo. Era aquele time que estava menos pior, vencia, o time que tinha uma regularidade defensiva maior, fazia o gol, ficava no contra-ataque e depois ganhava o jogo por ter melhores jogadores. Eu acho que era isso, não tinha nada de novo. E os técnicos também ainda são, salvo algumas exceções aí que foram estudar, foram se renovar. Os técnicos são muito limitados e têm a cabeça muito dura para poder aprender coisas novas e querer também aprender coisas novas. Então é complicado. Fora isso, também tem a situação dos times que não têm condições, então é uma disparidade muito grande. Por exemplo, na Inglaterra, se você pegar, sei lá, o último colocado do primeiro colocado, você vê que são receitas diferentes, mas são receitas equilibradas de ambos os times, e são times que, apesar de estar lá embaixo brigando para ficar na primeira divisão e sabendo que talvez vá voltar para a segunda divisão, são times que são bem arrumados, têm técnicos com uma ideia de jogo um pouco mais avançada do que aqui no Brasil, e por isso que é um campeonato muito mais competitivo do que aqui, que é nivelado por baixo. Qual a sua opinião? Não, eu concordo com você. Aqui o futebol jogado aqui no Brasil pode ser que volte a ser jogado como era jogado antigamente, entendeu? Aquele futebol bonito, na época da seleção de 82, de 70, que a maioria dos jogadores brasileiros vinham dos clubes brasileiros e iam para as seleções. Hoje é o contrário. A maioria dos jogadores que compõem a seleção brasileira são jogadores que jogam na Europa, porque o melhor futebol está lá. E o nível técnico aqui é nivelado por baixo, você falou certo. Muitos times, você vê, às vezes, times grandes assim, que estão assim no topo, lá primeiro colocado, jogando mal, futebol horrível, não é um futebol vistoso, aquele futebol para frente, futebol defensivo, entendeu? Você vê que não tem construção de jogada, não tem um time estruturado, é só ligação direta, joga atrás para o goleiro, chuta a bola de novo, entendeu? Você vê isso não dá prazer nenhum de ver. São demonstrações que cada vez mais eu acho que faz o futebol brasileiro ficar do jeito que ele é e permanecer desse jeito, que é um futebol brasileiro pobre, um nível técnico pobre. E eu acho que também, muito em função disso, são os técnicos. Os técnicos são responsáveis também pelo futebol que é jogado aqui. Por exemplo, por isso que muitos técnicos, Renato Gaúcho, há um tempo atrás, principalmente em 2017, quando ele ganhou a Libertadores, ele jogava o melhor futebol do Brasil. O Grêmio jogando a Libertadores, apesar do Renato Gaúcho, você sabe muito bem, Pablo, preteriu o Campeonato Brasileiro, que ele sempre foca na Libertadores, mas ele, nós vamos brincar no Campeonato Brasileiro, igual ele falava na época de Fluminense. Ele jogava o melhor futebol brasileiro há uns tempos atrás. E por isso que o Vanderlei Luxemburgo, com o Palmeiras, jogando um futebol horroroso, ficaram se doendo no ano passado, quando o Jorge Jesus veio aqui, e em menos de um ano, praticamente um ano, fez uma revolução no futebol brasileiro, dando de 5 no Grêmio em pleno Maracanã, o Renato Gaúcho ficando com aquela cara de babaca, de boca aberta, o Vanderlei Luxemburgo também, o Flamengo indo lá em São Paulo, ganhando de 3-0, ganhando no Maracanã.
Ou seja, eu acho que também passa muito pelos técnicos brasileiros, sim. Eu não sei se é a safra nova que está surgindo, que não tem conseguido mostrar bons resultados, se é a velha guarda também, que não estudou, que não se desenvolveu, não se atualizou, porque realmente eu não vejo muita saída do nosso futebol, o futebol brasileiro sair desse nível técnico pobre. O que você acha? Você acha que os técnicos brasileiros são eles que fazem o nosso futebol brasileiro ser pobre desse jeito? Então, cara, voltando aqui primeiro no que você falou do futebol de antigamente, que os caras eram bons e tal, aqui no Brasil, que era aquele futebol jogado pra frente, eu acho que se deve muito ao talento. Eu acho que antigamente os jogadores brasileiros eram muito mais talentosos do que os jogadores de hoje em dia. E antigamente era aquilo, né? Você tinha o futebol. Você só tinha o futebol. Você virava jogador de futebol porque você amava o futebol. Então, é bem lógico, assim, que antigamente os jogadores fossem mais habilidosos, os jogadores fossem melhores jogadores. Hoje em dia, o cara quer jogar futebol pelo glamour, para ser o próximo Neymar, para gastar dinheiro, para ter o carrão e tal, para ir em festas, esse negócio todo é tipo aquele cara que quer ostentar mesmo. Então, você vê na base também muitos jogadores jovens aí que talvez nem sejam esses jogadores todos no futuro, ganhando rios de dinheiro, e o cara fica deslumbrado. Então acho que hoje em dia o futebol brasileiro tem muito deslumbre e pouco trabalho, e é por isso que o futebol, se eu não me engano, reflete um pouco isso, né? Deslumbre, os caras querendo dinheiro e não rendem no profissional. Em questão dos técnicos, antigamente era aquilo, você armava o teu time e confiava no craque para resolver, porque o craque resolvia. Hoje em dia não tem como você fazer isso, porque hoje em dia o futebol é estudado, os caras sabem como prender o teu melhor jogador no estilo de marcação, e você vai ter que ter um estilo de jogo que favoreça o resto do time inteiro, para que esse melhor jogador, mesmo sendo marcado, consiga fazer alguma coisa para ele ficar livre e tentar a jogada, ou então ele tentar a jogada e deixar os jogadores companheiros dele livre para que possa finalizar e, consequentemente, chegar ao gol. E os técnicos aqui do Brasil, eles são bastante limitados porque eles não querem aprender. Eles acham que, vou fazer esse trabalho aqui, vou deixar o time lá atrás, vou manter meu emprego, uma vitória aqui, outra ali, um empate, vou ficar ali no meio da tabela, um trabalho mais ou menos, e depois, se algum time se interessar, eu vou para um time que tem uma equipe melhor para fazer a mesma coisa, só que com um pouco mais qualidade dos jogadores que tem lá. E é isso que vem acontecendo. Aconteceu com o Filipão, aconteceu com o Mano, tá acontecendo agora com o Vanderlei Luxemburgo, tem o Cuca, que para mim é o menos pior, mas ainda assim tem esse mesmo estilo no Santos, e entre outros, tem o Ramon no Vasco também. E é isso, se os caras não querem aprender, vai continuar isso. E um dos motivos disso é porque, por exemplo, aqui no Brasil você tem que fazer o curso da CBF. E quem dá o curso na CBF são esses caras. O Vanderlei Luxemburgo cansou de palestrar lá. Teve uma palestra que o Vanderlei Luxemburgo chegou e falou que os gringos têm que respeitar, porque no Brasil é diferente, que Brasil é Brasil não é Europa. Para você ver o nível do nosso curso. Exato, acho que isso não tem nada a ver. Então, pro Vanderlei Luxemburgo, o futebol não mudou. Acho que o Guardiola discorda muito disso, Klopp, muito. Entre outros também. Vanderlei, sabe qual é o problema do Vanderlei? Ele fica toda hora pensando, principalmente quando ele vai em programa esportivo, ele fica pensando, quando eu cheguei no Real Madrid, ele sempre fala isso, cara, ele sempre fala a mesma coisa. Não, porque quando eu cheguei no Real Madrid, eu que mudei o estilo de jogo, eu que mudei o estilo padrão do Real Madrid jogar, o tipo de futebol ofensivo, o tipo de futebol que o europeu conhece como futebol, eu que mudei. Eu cheguei lá, recuei o Zidane, entendeu? Ele só fala isso, ele fala que recuou o Zidane. Essa é a carta dele. E tu vê, um tempo atrás, o Rivaldo fez uma postagem na internet, o Figo foi lá falando que o Vanderlei foi o pior treinador que ele já teve na vida. Ou seja, não precisa dizer nada, né? A questão do Vanderlei Luxemburgo é que ele era o melhor treinador brasileiro, fato, sem dúvidas nenhuma. Sim. E ele conseguiu ir pro Real Madrid. Só que, assim, não querendo desmerecer, mas lá na Espanha era Real Madrid e Barcelona. Quando ele chegou lá, o Barcelona tava indo para aquela ascensão. E o Real Madrid tava começando a montar aquele time de galácticos. Não tinha como ele não ficar em segundo. Ele não ganhou nada, mas ele ficou em segundo. Ou seja, eu fiz uma boa campanha. Não é que tu fez uma boa campanha, que não tinha como, irmão.
Não tinha como, com os jogadores você não tinha como. Tu podia botar o Raul no meio de campo ali, fazendo volante ali, que o Inter ia vencer de 5, 4, dependendo do adversário que você fosse pegar, tá ligado? Mas não quer dizer que o futebol foi bom, que o trabalho foi bom também. O trabalho dele foi ruim. Ele mesmo fala isso quando ele já foi no Resenha e em outros programas esportivos, que no jogo contra a Juventus ele tirou, se eu não me engano, o Zidane e algum outro jogador lá, e a Juventus foi pra cima e depois venceu a partida. Aí o Zidane falou que não era pra tirar ele e tal. Aí ele conta essa história. Mas enfim, cara, é isso. Ele chegou lá porque ele era o melhor técnico brasileiro na época e se eu não me engano, teve alguma coisa lá que o Ronaldo que indicou também, se eu não me engano. E foi por isso que ele conseguiu lá ser um dos nomes e conseguiu chegar no Real Madrid. Mas uma coisa também que eu bato no Luxemburgo, que reclama muito que técnico brasileiro não tem chance lá fora. Assim, né? Ele não fez um bom trabalho. E os técnicos daqui não conseguem. É sempre essa mesma história. É simples e fácil, é competência. Por exemplo, tem vários jogadores saindo daqui e vão lá pra fora. Porque os times acham que eles têm talento e pela competência que alguns mostram aqui no Campeonato Brasileiro. Então, tipo, se os jogadores saem daqui e vão pra lá, por que os técnicos não podem? Essa é a grande pergunta. Se um técnico mesmo tivesse interessado nos moldes europeus, ia ali pra Portugal ali, que é a mesma língua, cara. Vai ter uma dificuldade ali de início ali, por ter alguns termos diferentes, mas é a mesma língua. Faz o curso da UEFA ali. O técnico brasileiro é visto lá fora também como preguiçoso, que não gosta de estudar, acomodado, sempre quer jogar atrás, sempre ganhar para garantir o emprego. Se você for ver, cara, aqui do lado, na América do Sul mesmo, o mercado argentino de treinadores, vai ver quantos treinadores argentinos estão lá fora, dirigindo o clube europeu e clubes importantes. Tu vai ver o Bielsa, tudo bem, que o Marcelo Bielsa tá no Leeds United, subiu agora para Premier League, não é um time assim importante, mas é um time de tradição na Inglaterra. Aí tu vai pegar o Diego Simeone. Quantos anos o Diego Simeone tá lá no Atlético disputando Champions, chegando em finais consecutivas contra o Real Madrid, sendo campeão espanhol? Eu não gosto do estilo do Diego Simeone, mas se você for ser minimamente defensivo, igual ele, pelo menos. Sim, exatamente. Porque, tipo assim, o cara é defensivo. Só que, pô, tu vai pegar a estatística do cara, o cara vai pra cima, o cara faz pressão, o cara faz isso. Ele só é defensivo, mas ele faz isso tudo porque ele tem que fazer. Não tem como ele competir com Real Madrid e Barcelona sem fazer isso. Apesar dele ser um cara defensivo e daquele futebol um pouco mais aguerrido. Eu não gosto, mas se você for comparar com o futebol defensivo daqui, pô, não tem nem comparação. Não, ele tem um estilo de jogo já definido, entendeu? Aí ele vai montando os times dele dentro daquele estilo de jogo dele já definido. Aí fica mais fácil para montar os times. Ele só vai pondo os jogadores que ele contrata, as peças que ele contrata nos lugares exatos. Aí contrata atacante, põe lá, o time já sabe como é que jogar, fica entrosado rápido, e dá os treinamentos, o time já tá. Daqui a pouco o time tá voando. É sempre aquele estilo de jogo também. Mas agora é sempre esse papo, cara. Jair Ventura, quando tava no Botafogo, foi em programa esportivo também falando que, de novo com essa xenofobia, falando que técnico estrangeiro, sabe, virando o nariz, não gostando de técnico estrangeiro aqui, porque de fato, cara, técnico estrangeiro vem pra cá, você vê Jorge Jesus, Eduardo Cudê, Sampaoli, o Domenech Torrent também, que está recuperando o Flamengo. Você vê, olha só quantos técnicos estrangeiros que eu citei que estão melhores e em clubes grandes no futebol brasileiro, e você não vê nenhum... Ou seja, você vê o Inter lá liderando com um técnico argentino. Olha isso, cara, os técnicos brasileiros se doem mais ainda ao ver isso, mas, ou seja, isso tudo é culpa deles. Eles empobrecem cada vez mais o nosso futebol. Eu acho assim, por quê? Porque eles não jogam pra frente, eles querem sempre prezar pelo resultado, garantir o emprego deles. Você vê, o Bahia agora contratou o Mano Menezes. Tudo bem que tava com o Roger, não tava trazendo bons resultados, mas o Roger é um técnico ofensivo, assim, que tem ideias de jogo que me agrada, entendeu? Aí pega o Mano Menezes, que joga atrás, na base de 1-0, tudo bem, já foi técnico da seleção, mas joga na base de 1-0, a retranca, aquele jogo de jogar atrás, não gosta de posse de bola, não joga ofensivo, sempre volta na mesma coisa. É isso. Infelizmente, eu acho que o futebol brasileiro não vai ser difícil. A gente tem que importar para resgatar o nosso futebol. Só dessa forma mesmo. Eu fiquei surpreso com o Mano Menezes aceitar o convite de treinar o Bahia. Para mim, o que ele tá fazendo é a mesma coisa que o Vanderlei Luxemburgo fez na época que aceitou
treinar o esporte. Assim, vou aceitar esse convite porque eu já tô ficando muito tempo fora do mercado. É complicado. Nesse nível aí, eu olhei e falei, o Mano Menezes tá querendo um desafio novo. Mas vamos ver se vai dar certo, né? Não sei. Pelo estilo de jogo dele. Ele tava estudando em Portugal, né? Vamos ver se ele É sempre essa história. É sempre essa história. Tá estudando lá fora, quando vem pra cá não muda nada. É sempre essa história. É igual estuda lá fora e não muda nada, o Muricy Ramalho. O Muricy Ramalho, que estudou lá no Barcelona. Fez o curso lá no Barcelona. Aí ele falou que não viu nada de interessante e tomou o quê? De 6-0 no Mundial. Não viu nada de interessante. Nada de interessante, Deus do céu. Nada de diferente. É sempre essa história. Puxando esse assunto também, Pablo, aí eu te faço já a segunda pergunta. Mais uma pergunta aqui pra gente debater. Qual é o nível de defasagem do nosso futebol pro futebol europeu? O que você acha? Está muito longe o nosso futebol pro futebol europeu? Você acha que um dia, ou você acha que mais ou menos vai demorar quanto tempo para nós chegarmos no nível de futebol que é jogado lá fora? Vai demorar, porque o futebol lá fora vem da base, cara. Vem da base. É verdade. Aqui, tirando o Flamengo, eu acho que não tem ninguém fazendo esse trabalho na base, por exemplo, que reflete o time principal em questão de ofensividade e o futebol é um pouco mais moderno. Eu acho que o Flamengo implementou essa filosofia já ano passado. Ele começou com o Jorge Jesus fazendo aquele trabalho no time principal. Aí depois, na virada do ano, quando o time já estava começando ali, começou com jogadores de reserva, né? Porque teve excesso de jogos do final do ano para o começo do ano ali, ia dar calendário. Aí você via que os treinadores adjuntos da base do Flamengo já estavam fazendo já um trabalho parecido com um trabalho do time profissional. E agora com a vinda do Domi, olha a intimidade. com a vinda do Domi, eles falaram também que vão trabalhar bastante a base. No último jogo, ele já postou um jogador, que eu não me lembro o nome agora, que entrou no segundo tempo. E o Mateuzinho, que vem entrando pra caramba no lugar do Isla. Não sei também se, dependendo aí de como o Mateuzinho for jogar, se vai precisar contratar algum lateral direito aí pra essa segunda janela aí de transferência. Mas então, acho que vai demorar, porque, por exemplo... Desculpa te cortar. Eu acho que vai demorar, porque você pega pela seleção o Tite. Eu não gosto muito do estilo do Tite, mas enfim, é o melhor técnico brasileiro que a gente tem. E o estilo dele é só um pouquinho mais evoluído do que se tem aí nesses times como Palmeiras, Fluminense, Vasco, entre outros. É só um pouquinho mais evoluído, assim. E também tem jogadores melhores, né? Ele pode convocar os melhores jogadores do Brasil para fazer o que ele quer que o time faça. Então vai ter um pouco mais. Ele tem essa vantagem, né? Então, não, e só pegando o gancho bastante, porque o nível técnico e tático lá de fora é muito mais alto que aqui, vem da base. Aqui a gente, além disso que eu falei que vem da base, ainda tem e os times pequenos também não têm condições, é uma disparidade financeira muito grande. Então vai continuar sendo esse futebol para mim durante um bom tempo. Não, só pegando esse gancho que você estava falando do Domenech, o técnico do Flamengo, você vê, estava se discutindo até um tempo atrás, antes da partida contra o Fluminense, que o Flamengo ganhou de 2-1, pela última rodada agora do Campeonato Brasileiro. Estava se discutindo o Gabigol saindo de biquinho, naquela confusão que teve, que o Gabigol não quis dar entrevista, e falaram que ele estava já brigado com o técnico, que não estava aceitando o banco. Isso aí depois o Domenech Torrent foi lá, deu entrevista falando que jogadores como exemplo seriam o Diego e tal, aí criou um burburinho, a imprensa já falando que porque o Gabigol não se pronunciava. Jogadores brasileiros não estão acostumados, já vê o Jorge Jesus, que é um estilo europeu, aí chega o Domenech Torrent aqui. Você imagina se ele é técnico de outro time que não está acostumado com o técnico europeu. Bom, o Flamengo acabou de sair, o Jorge Jesus já era um estilo, mas era um técnico europeu, os caras já sabem, o Flamengo tem um monte de jogadores que estão acostumados, que têm experiência de Europa, Diego Alves, Felipe Luiz, Thiago Maia, um monte, o próprio Gabigol, mas curta passagem.
Ou seja, esse estilo de jogo, os jogadores do Flamengo não estão entendendo, é chamado minutagem. Ou seja, o Domenech Torrent, cada jogo, ele vai botando um time diferente para poder poupar esses jogadores, porque ele quer sempre ter os melhores jogadores dele em 100% de condições para sempre jogar o próximo jogo, entendeu? Por isso que principalmente a torcida do Flamengo paciente com ele, quando nesse período que ele estava perdendo, não entendendo por que ele estava tirando o Everton Ribeiro, começando com o Pedro, aí começa com outro jogo com o Diego, é porque na Europa é muito comum esse esquema de rodízio, os técnicos europeus fazem muito rodízio para poder girar o elenco, dar chance para quem está no banco jogar, poupar os jogadores e sempre ter os jogadores, assim, os titulares, que eu digo, em condições perfeitas para disputar os jogos mais importantes. E é costume esse estilo de rodízio. O Jorge Jesus não fazia isso. Ele usava o banco, usava, sim, mas era um estilo completamente diferente. Já o Domenech Torrent, que é por influência até do Guardiola, que foi durante 10 anos auxiliar dele, faz esse estilo de rodízio, a minutagem que se fala no futebolês, né? no idioma do futebol. Então, tem muito jogador brasileiro que não está acostumado com isso. Por isso que dá esse burburinho, a torcida estava impaciente, e o Domenech Torrent estava emendando um empate, uma derrota atrás da outra. Aí você vê, ele já ajeitou o time, já ajustou, eu também acho que era falta de preparo. Os jogadores do Flamengo, tinha muito jogador ali que estava gordinho, principalmente o Gabigol, entendeu? É isso. Eu acho que o jogador brasileiro, principalmente, não está acostumado com o novo. Quando vem um novo estilo de jogo, um novo técnico, e eu acho que também o jogador brasileiro tem muita preguiça. O que você acha, Paulo? Voltando aqui pro Jorge Jesus, ano passado, eu acho que ele só não fez isso que o Domi tá fazendo, porque ele não tinha uma reserva tão boa quanto o time titular. E na ESPN foi falado também, mostraram lá, se eu não me engano, foi até o filho do Juca Kfouri, eu esqueci o nome dele. André Kfouri. O André Kfouri. Ele falou que a formação ideal do Flamengo, que foi aquela que jogou contra o Liverpool, só jogou 7 vezes juntos ano passado. Porque o Jorge Jesus ficava rodando alguns jogadores, assim, 2 ou 3, porque ele sabia que tinha que poupar jogador. Então ele fazia isso, mas como ele não confiava muito no time reserva do Flamengo ano passado, que a reserva era um pouco mais fraca que o time titular, ele fazia isso, ele rodava os jogadores. O Domi, assim, eu acho que se não fosse tempos de coronavírus, ele faria a mesma coisa que o Jorge Jesus fez ano passado, só que com um pouco mais de qualidade, porque o banco do Flamengo, meu Deus do céu, é melhor do que muitos times titulares aí do campeonato. Com certeza, brasileiro. Não tenho Então, dúvida disso. Ele faria isso desse jeito. O que eu acho assim que ele pecou é porque, tipo, ele veio pra cá pro Brasil e não conhecia o time do Flamengo. Tá ligado? É lógico que ele conhecia de nome, viu o time ano passado, mas ele não sabia as características dos jogadores. Ele não sabe qual a espinha dorsal desse time. Então agora ele já sabe que não pode tirar o Arrascaeta e o Everton Ribeiro de jogar juntos no time titular, e que ele tem que ter o Gabigol, pelo menos, em todas as partidas que ele puder jogar, porque é o cara que vai fazer gol pro time. Né? Agora ele sabe disso. Não é questão que, tipo, o Gabigol vai ficar no banco 45 minutos e no outro jogo ele vai ser titular. Não, é porque ele tava testando. Tem que dar tempo ao tempo. O cara, se eu não me engano, vai fazer 1 mês e pouco ainda no comando da equipe, vindo do campeonato americano. É muito precoce, assim, você querer fazer isso com o cara, sendo que o cara pegou o time, sei lá, pra estrear já, não teve tempo pra treinar. O Jorge Jesus, quando pegou o Flamengo, ainda teve 20 dias pra treinar. E depois, que tava no meio da Copa América. Isso, depois nos primeiros jogos também. Tomou feio do Bahia. 3-0. Empatou com o Atlético Paranaense. Aí depois começou a reação dele goleando o Goiás. Aí depois. Aí fez aquela besteira Fez aquela besteira na Libertadores, perdeu pro Emelec lá, botando o Rafinha de meia. Perdeu pro Emelec botando o Rafinha de meia. É tentativa e erro. E os técnicos bons nessa tentativa e erro vão ser bem sucedidos. O Domenech agora tá colhendo os frutos aí, porque o time é bom e o time agora tá começando a assimilar o estilo que ele quer jogar, mano. Esse jogo contra o Fluminense agora, meu Deus do céu, aquele primeiro tempo ali, eu acho que o Fluminense tava torcendo pra, sei lá, mano, vamos expulsar pra acabar o jogo. Vamos expulsar 5 pra acabar pela regra, tá ligado? Porque, mano, aquilo ali parecia que era sparring, treino. Verdade. Não, o pior foi o Cara, só não goleou porque o Flamengo tirou o pé, porque tá numa sequência de jogos sinistra aí, que bem fisicamente para outros jogos. Porque se o Flamengo mete o pé no acelerador, meu Deus do céu.
E se não fosse também o preciosismo em alguns lances. Não, e o pior foi o Odair Hellmann falando que estava contente com o que o Fluminense tinha jogado, ou tinha jogado um futebol bom. Ou seja, para você ver o nível que os nossos técnicos brasileiros enxergam o futebol. Ou seja, não enxergou nada. Se ele acha que o Fluminense jogou bola, meu Deus do céu. Então, cara, o problema do técnico brasileiro é achar que vai perder o grupo se criticar o time. Tá, porque, exatamente. Tipo assim, cara, você cobrando o cara, que o cara vai chegar, pô, posso fazer melhor, vou fazer melhor. Agora o técnico brasileiro não, eu gostei do time, tipo, eu tenho que blindar o elenco, tá ligado? Não, cara, você não tem que blindar. Tu não viu agora? O Gabigol fez bico, o Diego foi dar lá a entrevista e falou, tem que fazer bico mesmo. Tá ligado? Tipo, é lógico que tem que fazer bico, porque se ele tá insatisfeito fazendo bico porque ele quer jogar, isso é bom. Exatamente. A parada é se ele chegasse e fizesse bico e falasse, não vou jogar mais, quero ser... vendido. Quero ser vendido, tá ligado? Aí sim você tinha que ter aí sim você tem um problema. Mas o cara tá fazendo bico, aí chega e fala assim, mano, beleza, vou fazer bico, vou jogar 45 minutos, vou fazer 5 gols, é isso que o cara tem que fazer. Nesse nível aí, cara, eu também acho. Não, e só aproveitando também, pegando esse gancho que eu tava falando dos jogadores serem preguiçosos e tal, você acha, puxando mais uma pergunta pra gente, você acha que a safra de jogadores brasileiros é ruim? Ultimamente, você acha que não tem tido uma base boa os clubes brasileiros? Por isso que o futebol do Brasil tá pobre? Que é aquilo, o time brasileiro tá com a mão no Pires, né? então tá com o Pires na mão. Então, tipo, quando você tem uma grande estrela, ela vai ser negociada. Ou ela vai ficar um tempo na equipe principal para poder ser negociada. Tipo, São Paulo negocia o Corinthians, os caras negociam, os caras nem sobem. O Palmeiras, a mesma coisa. Tá começando a fazer alguma coisa agora com a base porque é planejamento deles agora fazer alguma coisa com a base, né, esse ano. Não, o Patrick de Paula mal subiu agora, revelação, já vai embora daqui a pouco. Já estão querendo. O Palmeiras talvez não negocie ele, porque o Palmeiras tem condições de manter o elenco, mas, por exemplo, em questão de trabalho com base aí, você vê pouquíssimos times do Brasil fazendo esse trabalho. Tem o Flamengo, que, assim, até quando o time tava lá na Pindaíba, fazia um trabalho com a base, né, tentava fazer algum trabalho com a base. Tem o Santos, que sempre fez trabalho com a base, se não me engano é o maior exemplo. Tem o São Paulo, só que o de São Paulo, pra mim, é genial. Eles fazem um bom trabalho na base. Vende os caras antes de... e detalhe. E detalhe. Os caras jogam mal no São Paulo, não fazem um gol. Eu nunca vi jogador assim que surge da base jogar bem no São Paulo. Aí chega lá fora, por exemplo, o Anthony agora, que foi vendido, o David Neres, joga pra cacete lá fora, faz gol a rodo. Vai entender isso. Mas Aí tem também o Fluminense, que tem Xerém, também tem lá os moleques de Xerém. Uma base boa lá. Cara, são essas exceções aí, porque nos outros times é aquilo. É contratar, ou então é montar aquele time mais ou menos, sobe quem tiver que subir. O Vasco ano passado, pra mim, meu Deus do céu, vendeu o Paulinho, se eu não me engano, no começo do ano, no final de 2018, eu não lembro. Pro Bayer Leverkusen, o Bayer Leverkusen, o cara nem chegou a jogar direito no time principal, se eu não me engano, nem jogou. O Coutinho foi a mesma coisa, jogou, sei lá, o Campeonato Carioca. Aí teve o Thales Magno, ano passado, que subiram o Thales Magno, ele teve a chance de ir lá pra fora. Aí o Vasco resolveu liberar ele pra seleção, se lesionou e agora não é mais o mesmo jogador. Não sei nem se vai ter mais a chance de poder ir lá pra fora nos times que queriam ele no ano passado. Eu acho difícil. E é isso, o Fluminense tá vendendo jogador pra quitar dívida, pagar salário. Acabou de vender o Evanilson. Vendeu o Evanilson. O Fluminense tá vendendo desde o mundo aí pra equalizar a dívida, né? Então, mas essa que é a diferença. Você pegar um clube rico para um clube que precisa, um clube que está devendo. O Fluminense, Vasco, Botafogo, e tu pega o Flamengo e Palmeiras. Esses clubes podem manter os jogadores, porque tem dinheiro para poder manter. Não vende lá para... Vai vender para a Europa? Vai. Os dois vão vender, tanto Palmeiras quanto Flamengo, se precisar, para poder render o caixa, até porque a folha de salarial é alta para manter os jogadores e o elenco bom, inchado. Aí tu pega Flamengo, Vasco e Fluminense, precisam de dinheiro.
O jogador mal surgiu, já vão vender, não pensam nem duas vezes. Não, Flamengo entendeu? Não. Não, Flamengo não, desculpa, Fluminense, o Vasco, Botafogo, o jogador já subiu, não pensam nem duas vezes, já vão vender. Não querem nem saber, porque Mas, cara, querem fazer dinheiro para poder pagar. Desculpa te cortar, você não viu no Não, passado? tudo bem. O Flamengo subiu o Renier no passado. Sim. Quando o Renier subiu, que ele começou a jogar bem pra caramba com o Jorge Jesus, já queriam que o moleque saísse. O Flamengo segurou o moleque. O Flamengo não liberou ele pra seleção, porque sabia que ele seria importante lá. Porque vindo do banco, ele era um dos jogadores mais importantes, digamos assim. Ele resolveu os jogos pro Flamengo ano passado, se eu não me engano, contra o Fortaleza lá. E teve um outro jogo também que ele fez gol importante, agora que eu não lembro. Mas foi um cara que teve momentos decisivo no Flamengo, jogou muito bem no Flamengo, resolveu alguns jogos importantes aí pro Flamengo. Teve uma responsabilidade grande, assim, em alguns momentos que o Flamengo precisou dele. E também tem o técnico que viu o que ele podia fazer e pegou o moleque lá da base para poder fazer. Hoje em dia, ficam botando o jogador, acho que jogador cascudo que vai resolver as coisas e vai sair do banco para resolver as coisas, nem sempre. Se você souber como não queimar o moleque, acho que o time for bem treinado, que é o que aconteceu com o Flamengo ano passado, o cara prospera, e é o que aconteceu. E o Flamengo tem vendido bastante aí, tem vendido bem. Vendeu o Vinícius Júnior, o Paquetá, tem o zagueiro que foi pro Milan também, esqueci o nome dele. Léo Duarte. Léo Duarte, o Jorge, lateral esquerdo. Foi pro o Mônaco. Samir, zagueiro. Samir, Udinese. Só jogadores aí que saiu pra Europa. Teve o próprio Viseu também, que pra mim é um bom atacante, mas é um cara que não tem cabeça. Mas... Exatamente. E é isso, cara. E uma coisa também que eu queria falar é que no começo do ano, quando começou o Campeonato Brasileiro, o Odair Helma do Fluminense deu uma entrevista falando que a disparidade financeira desequilibra o Campeonato Brasileiro, que não pode ser assim, as equipes tinham que ser um pouco mais iguais. Quando eu vi isso, eu fiquei pensando, o Flamengo fez tudo certo para ter dinheiro e o time que tem. Então o Flamengo deveria estar fazendo tudo errado para que as equipes tivessem mais equilíbrio. Tipo, o Flamengo deveria ter uma diretoria, uma gestão igual a do Corinthians, por exemplo, igual a do Cruzeiro, que agora passou a dívida do Botafogo e tem 1 bilhão de dívida, Meu Deus. 1 bilhão de reais de dívida. Não entendo esses caras, mano. O Flamengo assumiu com bandeira de mela em 2013, a gente ficou na pindaíba aí até 2019. 6 pra anos. Você ver. 6 anos de planejamento para ter um time que a gente tem para ganhar tudo. Equalizar as contas. Equalizar os caras querem os louros, mas não querem fazer os sacrifícios que o Flamengo fez. Aí ele fica batendo no Flamengo como se o Flamengo tivesse culpa de ter o time que é hoje. O Flamengo só explorou todo o potencial que o time, que o clube podia ter, sendo a marca que talvez hoje só o Corinthians pudesse fazer o que o Flamengo fez em 2020 em questão de torcida, ambiente e jogadores, que eu falo de dinheiro, né, para poder comprar e tal, e etc, que fosse ficar igual o Flamengo do jeito que ficou. Mas fazer o que, né? É isso. Foi o que eu tinha falado antes. Você vê o pensamento dos técnicos brasileiros. Mas foi o que eu falei, cara. Eles ficam mordidos, eles ficam incomodados por conta da campanha do Flamengo do ano passado, que o Flamengo saiu destruindo tudo. Ganhou Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro, foi eliminado da Copa do Brasil, mas chegou longe, entendeu? Quase ganha também. Imagina se o Flamengo também ganha tríplice coroa. Aí eles iam ficar mais doídos ainda. É aquilo, o Jorge Jesus causou uma revolução no futebol brasileiro. O futebol brasileiro que estava há muito tempo, continua sendo jogado e nivelado por baixo, nível técnico pobre. O Jorge Jesus jogou futebol lá em cima com o Flamengo. A gente não vai ver, vai ser difícil a gente ver um time assim manter um nível igual o Flamengo manteve no passado. O Flamengo pode jogar bem esse ano de novo? Pode até passar o Jorge Jesus, mas eu acho que ainda vai demorar um pouquinho. Mas pode ser que o Domenech, ajeitando o time, ajustando tudo bonitinho, ele consiga chegar lá. Mas você vê, os times que não têm dinheiro usam jargões como esse, frases como essa, ficam incomodados, como foi o que você falou, como se não equalizar as contas, não fazer tudo certinho para conseguir um bom time sem contratar durante vários anos, não dando satisfação ao torcedor, fosse errado, cara.
entendeu? Como se você se estruturar, equalizar as contas, vender jogador para poder pagar, não fosse certo. Porque muitos dirigentes contratam jogadores para dar satisfação à torcida e fica todo endividado, que igual o Cruzeiro, igual o Botafogo, você vê, o Cruzeiro passou o Botafogo em número de dívida, mais de R$1 bilhão de reais. Ó, você vê, o Cruzeiro tá lá, na Série B, bobear vai cair para C, o Cruzeiro tá na draga danada, perdendo todos os jogos, má gestão, entendeu? O Cruzeiro tá no... CRB, velho. Empataram com o CRB, cara, tomaram o gol do Léo Gamalho, o Ibrahimovic brasileiro, entendeu? Ibrahimovic brasileiro. Cara, olha que ponto chegou o Cruzeiro. Por quê? Má administração, dirigentes. Esse é um fato importante também. Os maus dirigentes do futebol brasileiro. Esses caras, eles contribuem para o futebol brasileiro ser pobre, nível técnico pobre. Contrata jogador só para dar satisfação à torcida. Jogador velho, bichado, que vem da Europa, que acha que chegando aqui só com o nome pode jogar. Não é assim, cara. Tá aí o Fluminense com o Fred, bichado, entendeu? Nenê, não vou falar no Fluminense, porque o Nenê tá jogando bola. Mas isso acontece muito. O Cruzeiro fez muito isso com essa diretoria. Tá aí. Olha o resultado aí. Além de corrupção. Bom, tu pega pelo Santos também, cara. O Santos aí é um dos que vendem mais jogadores e tá na pindaíba. Por quê? Essa conta não bate. O cara vender jogador pra caramba por preço alto e tá com uma dívida do jeito que tá. Tipo, cara, o último aí que eles venderam por dinheiro foi o Rodrigo, cara. Se eu não me engano, foi o quê? 45 milhões de euros? Foi por aí. Por onde foi? 45 ou 35, agora eu não lembro. Vendeu pro Real Madrid. Dinheiro, cara. Vendeu o Flamengo, vendeu aí o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior, vendeu o Paquetá, vendeu um monte de gente. E ano passado teve uma receita de quase R$1 bilhão. Pra tu ver, cara. Tem noção que o que o Flamengo ganhou ano passado praticamente paga a dívida do Cruzeiro? Exatamente, pra você ver. É surreal bizarro, você pensar nisso, cara. Bizarro, exatamente. Você vê uma disparidade muito grande de um trabalho bem feito, que é o Flamengo, e de um trabalho mal feito, a diretoria horrorosa do que foi o Cruzeiro, trabalho horrendo. O futebol brasileiro é assim. Então, eu acho difícil o nível técnico mudar por todos esses fatores. A gente tem que também falar das equipes pequenas que estão tentando... Sim, exatamente. Tipo, pode esquecer. Fortaleza é um time que tá tentando, contratou o Rogério Ceni, que é um técnico que, para mim, brasileiro, é o que tem mais potencial hoje em dia. Também acho. Gosto muito do trabalho dele, gosto muito do estilo dele de jogo. O pensamento dele de jogar futebol, né? O pensamento dele de jogar. Gosto também do fato dele ser maluco, assim, por trabalho, tipo igual os técnicos lá fora mesmo. Eles veem o futebol como um trabalho. Não é igual esses caras, eu fui jogador, eu sei. Não é assim que funciona. É o cara que estudou mesmo, ele foi lá, estudou. Se eu não me engano, o adjunto dele é um cara inglês lá que ele chamou pra equipe dele quando ele foi estudar lá. E tem o Bahia também, que, assim, o Bahia é um pouco mais modesto, mas é um time que tá equalizando as contas, tá fazendo um trabalho legal. Pegou o Roger Machado e ano passado fez um bom campeonato. Esse ano começou mal, aí demitiram o Roger. Acho que eles agora retrocederam um pouco em pegar o Mano Menezes. Eu também acho. Enfim, né? Eu entendo porque eles pegaram o Mano Menezes porque é um cara de nome, é um cara que se ficar ali no meio da tabela ali, pelo menos ali sul-americana, quase brigando ali para uma pré-Libertadores. Talvez, sei lá, no que vem eles possam pegar um técnico novo, já que o Mano Menezes vai ter uma escada aí para subir para um time maior no que vem. Mas enfim, tinha o Atlético Paranaense, mas agora o Atlético Paranaense não sei o que aconteceu. Acho que o Atlético Paranaense demitiu o Dorival, não pegou ninguém, esperando que o Thiago Nunes vai ser demitido do Corinthians. É sempre assim esse pensamento. Aí depois o Thiago Nunes é demitido do Corinthians e volta pro Atlético Paranaense. Bem possível e provável. Mas o futebol brasileiro funciona desse jeito. Aguarde e verá, cara. Você vai ver só. Do jeito que o Thiago Nunes está jogando com o Corinthians, vai ser assunto daqui a pouco. Vai ser o nosso último assunto que a gente vai abordar aqui no podcast. Passando rapidinho pro Atlético Mineiro e Internacional. Kudê, Jorge Sampaoli. 2 técnicos argentinos. Aí eu te faço a pergunta, Papo. Você acha que esses técnicos, com os seus times bem montados, Jorge Sampaoli já está aqui há 2 anos, já dirigiu o Santos, foi vice-campeão brasileiro, mas o Kudê acabou de chegar e já é líder do Campeonato Brasileiro. Você acha que eles vão brigar lá em cima? Você acha que o Atlético Mineiro Internacional tem chance de terminar o Campeonato Brasileiro campeão? Eu acho que tem.
Eu ainda acho que a briga vai ficar entre Atlético Mineiro e Flamengo, porque são times melhores jogadores, então se eles ficarem consistentes durante a competição, acho que vai ser difícil aí para esses dois. Tem o Palmeiras também, que, tipo assim, não gosto do estilo do Palmeiras, não gosto do técnico. Tem o time bom. Pro que o Palmeiras se propõe a fazer, o Palmeiras faz bem. Então, por exemplo, o time vai vencer de 1-0, o time vai ganhar jogo de 2-1, e vai ser isso. Então, se o Palmeiras também se manter consistente, vai ficar ali em cima brigando. Com esse futebol xoxo e ruim, mas vai ficar ali brigando. Acho que o São Paulo vai cair um pouco, e em relação ao Internacional, acho que também vai cair um pouco. Não pela ideia do treinador, mas por falta de jogadores melhores. Por exemplo, as duas laterais do Internacional, Jesus do céu, é muito ruim. Se eu não me engano, é Rodinei, e qual é o nome do outro? É Moisés? Está certo, ex-jogador do Corinthians, do Botafogo. Se eu não me engano, são esses dois. O Rodinei não tem como. Time que esteja brigando pela liderança ter Rodinei na lateral direita. Nossa. Porque, sério, é só você saber explorar, velho. Você pega os Grenais aí que tiveram, Cebolinha deitava nas costas do Rodinei, cara. O Rodinei não sabe defender. O Rodinei não tem noção nenhuma de... Cara, se eu fosse o Rodinei, eu mudava de posição. Eu virava ala. Eu virava, sei lá, médio direito, ponta direito, porque ele não... Posição ou profissão? Não, posição, né? Não vou chegar também nisso, não. O cara tem família, né? Mas enfim, cara, ele jogou no meu time. Então eu tenho propriedade pra falar. O Rodinei, realmente. O Rodinei será craque em Carioca, cara. Ele é muito ruim. Ele é muito ruim, cara. Não. Juntava ele e Pará, não dava um lateral bom, cara. Não, ele fez o Inter perder em casa 3 pontos, porque ele fez pênalti. Ele fez o Inter perder 3 pontos. O pênalti foi idiota e tal, beleza, mas pênalti acontece, é de jogo, tá ligado? Não, sim, mas ele é muito ruim. Ele não tem capacidade de jogar no futebol profissional, é isso que eu acho, por isso que eu falei. se ele muda de profissão ou não, é isso, por isso que eu falei, cara. Cara, eu acho que o Rodinei, ele é um cara que tem físico, ele tem uma estrutura boa, ele corre, ele chega no ataque, mas ele não sabe cruzar, ele não sabe dar um passe, ele não sabe defender. Então, pra mim, ele tinha que ser aquele jogador de lado de... Pra mim, ele tinha que ser um berrio. É aquele jogador da ponta senhora, que vai correr pra caramba e vai cruzar a bola pra trás pra quem tá vindo do começo da grande área ali pra chutar pro gol. É isso que o Rodinei tem que fazer, é isso que ele faz bem. Agora, ele não serve como esse jogador lateral que vai construir jogada, que vai dar apoio, que vai defender, que vai marcar o atacante das pontas do time adversário. Ele é muito fraco. Eu acho que ele num time montado, por exemplo, ele no Palmeiras, por exemplo, ele ia comprometer, eu acho, porque é um time defensivo, então o zagueiro ia cobrir ele, os volantes iam cobrir ele, então, e ele não participaria tanto do ataque. Então eu acho que ele seria um cara que não ia comprometer muito. Mas e um time que se expõe, um time que precisa de fazer jogadas ensaiadas, que tem um estilo de jogo, esquece, mano. Ele não tem capacidade para jogar nesse time. E por isso, para mim, que o Inter vai cair. Vai ficar ali em cima ainda, sei lá, quarto, quinto, mas vai cair porque não tem jogadores à altura do treinador e do sistema tático que ele tem que implementar. Eu acho também que o Internacional vai brigar para tentar ser campeão brasileiro, mas vai perder o fôlego no meio do caminho, não vai conseguir, até porque o Inter não tem elenco, como você falou, os laterais são ruins, o sistema defensivo é até bom, com o Vitor Cuesta, tem bom volante, tem bons atacantes. Bom, o principal jogo, para mim, o principal tá no banco de reservas, que é o Eduardo Cudê. Assim, que é a cabeça pensante do time. E em relação ao Atlético Mineiro, eu acho que a briga vai ficar entre Atlético Mineiro e Flamengo mesmo. O São Paulo tá ali correndo por fora, mas esse estilo do Fernando Diniz aí, Fernando Diniz xingando o Luciano, daqui a pouco ele perde o grupo de novo. Isso pra mim é o de menos. Isso daí quando o nego fala, o Diniz xingou o Luciano, o Gabigol tá fazendo biquinho, o Arão discutiu com o Felipe Luiz dentro de campo. Mano, isso é futebol. Você nunca jogou uma pelada não, amigo? Tipo, quem fala isso é maluco, cara. Isso daí é do futebol, cara. A parada que não pode acontecer é, sei lá, o Romário dando um soco na cara do zagueiro. Isso que não pode acontecer.
Isso daí é de jogo pra mim. Isso daí os caras vão se resolver lá no vestiário. É a gana de ganhar, os caras vão conversar. Tipo, pra mim isso daí só tá mostrando que o cara quer vencer. Agora, em questão do Diniz que você tá falando, ele é ruim. Ele tem ideia boa de querer ficar com a bola, de querer ir pro ataque, mas não sabe treinar a defesa. Ele não sabe organizar um ataque. Então é complicado. Tipo, do que adianta o cara ter uma ideia? É igual chegar e falar, ó, pra mim, o time tem que jogar pra frente. Tá, como é que tu vai organizar isso? Não sei. Pra mim, esse é o Diniz, tá ligado? É nesse nível aí. Pra mim, esse é o Diniz. Não, e pra mim, o São Paulo também demonstrou que o Santos, ano passado, tudo bem que ele só tava disputando isso. Ele foi eliminado da Sul-Americana, foi eliminado da Libertadores, só estava disputando o brasileiro. Mas foi vice-campeão brasileiro. Mostra mais uma vez que os técnicos estrangeiros estão à frente dos técnicos brasileiros. Ou seja, os técnicos estrangeiros, para mim, são melhores. Concepções e ideias de jogo melhores que os técnicos brasileiros. Claro, exceção o Rogério Ceni e algumas outras exceções, porque o Rogério Ceni é um bom treinador. E eu acho também que vai brigar Flamengo, se voltar ao seu ritmo, ninguém para o Flamengo, vai ser campeão brasileiro de novo. Mas o Atlético Mineiro ali também, eu acho que vai ficar na cola do Flamengo, e o Internacional corre por fora. O São Paulo também vai lá para baixo. E o Vasco, eu sabia que o conto de fadas ia acabar, porque perdeu para o Atlético Goianiense em casa. Então, realmente, o ramonismo eu acho que está com os dias contados. Cara, o negócio do Vasco não é nem ter perdido pro Atlético Goianiense, mas perder do jeito que perdeu. Exatamente. Em casa, vocês foram dominados. Eu falo vocês porque você é vascaíno. Vocês foram dominados pelo Atlético Goianiense, cara. Tipo assim, eu não posso falar muita coisa porque o Flamengo tomou 3-0 do Atlético Goianiense. Porém, em defesa do Flamengo, eu posso dizer que, tipo, é início de trabalho, o cara não conhecia o time, etc, blá, 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 isso tudo. Enfim, hoje em dia, o Flamengo nunca tomaria de 3-0 do Atlético Goianiense, creio eu. Mas o Vasco foi dominado em casa pelo Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense mereceu vencer o jogo, foi pra cima, não tomou conhecimento do Vasco. O Vasco só fez o gol. O Cano, esse cara, ele é bom. Ele é muito bom. Deus Supremo. O Thales Magno tentou um chute ali, não sei o que ele foi tentar fazer. Chutou mal, muito mal. A bola pegou no zagueiro, parecia pinball e sobrou ali no pé. Faz lá, Cano, faz lá teu gol. Mas isso aí ele é bom. A bola sobrou, ele mete pra dentro. Mas o Vasco mereceu perder porque jogou mal. E é isso. Foi dominado em casa pelo Atlético Goianiense. Eu sei que o Vasco é um time limitado, mas, mano, o Campeonato Brasileiro não tem um nível muito alto, não. O Vasco tem time ali pra brigar ali por uma Sul-Americana, exatamente, pra Libertadores. Dá pra ficar em 7º, 6º, o Vasco. Se ele tiver um futebol consistente. Mas vai ser difícil, complicado. Exatamente, é isso que eu acho também. Você vê a inconsistência do time, o Vasco estava numa regularidade legal, todo mundo falando que o Ramon estava invicto, ramonismo, novo idioma do futebol. Aí chega e perde para o Atlético Goianiense. Aí você vai me falar, lá na Inglaterra também, aqueles times pequenos às vezes ganham dos times grandes, mas aí você está querendo comparar a Premier League com o Campeonato Brasileiro. Aí realmente é comparar uma Brasília com uma Ferrari F50, porque realmente é difícil, não tem comparação. Time que quer brigar lá em cima, o Vasco tem chance ali no G6, brigar por uma Sul-Americana, igual você falou, entendeu? O campeonato do Vasco é esse aí, mas se o Vasco tem a pretensão de ir para a Libertadores, que eu acho difícil e não vai, o jogo do Vasco é ali na Sul-Americana, e ficar de olho aberto também para não perder pontos igual ele perdeu para o Atlético Goianiense. O nível técnico do Campeonato Brasileiro você vê que é baixo, um time que o Vasco estava vindo bem, ganhando de time como São Paulo, empatou com o Grêmio em casa, o jogo horroroso, tudo bem, mas aí vai e perde para o Atlético Goianiense, tudo bem que gol do Flamengo, mas comparação nenhuma. Você compara o nível técnico alto do Campeonato Inglês, fala às vezes tem uns times pequenos lá que ganham dos times grandes, o Brighton da vida que ganha do Chelsea, do Manchester City, mas é outro nível completamente diferente. Nós já estamos terminando de fechar com chave de ouro. Nós vamos abordar aqui bem rapidinho o assunto Corinthians. Aí eu te faço a pergunta final, Papo. O que é o Thiago Nunes no Corinthians? Desenvolva, por favor. Nada. É só isso, nada. É absolutamente nada. Parece que foi o seguinte, ele fez um trabalho no Atlético Paranaense, bom, por sinal, gostava do
do estilo dele, ele teve autonomia, ele teve respaldo para fazer aquele trabalho lá. Assim, vou dar os créditos ao Diniz, porque foi o Diniz que começou aquele trabalho lá. É verdade. Aí ele subiu, ele era adjunto, se eu não me engano, né? Ou treinava a base. Ele treinava a base. E aí ele subiu, foi de adjunto, ele foi efetivado, e ele viu, pô, tem coisa aqui, eu posso fazer alguma coisa aqui. E conseguiu fazer. Beleza, ok. Aí ele é contratado pelo Corinthians. O cara já chega lá no Corinthians falando que vai ter transição, vai mudar, mandou o Jadson embora, mandou o Ralf embora. Eu acho que só não mandou o Cássio porque não tinha como, porque todo mundo sabe que o Cássio não trabalha com pés. O Cássio deve ser, talvez, provavelmente seja, ou tá entre os melhores goleiros que jogam no Brasil. Mas ele é muito ruim com pé, né? Ele é muito ruim. É verdade. Ele não sabe. Ele não sabe. Não que goleiro precise disso. Mas no futebol atual, todo mundo sabe que o goleiro precisa minimamente dar um passo, um chute pra verdade. frente. E o Cássio é muito ruim nisso. E, enfim, já começou lá com uma cartilha, dividiu o grupo, o time é ruim pra ele tentar as ideias que ele tava tentando, foi eliminado na Libertadores por um time eu não ridículo. acho, desculpa te interromper, mas eu não acho que o Corinthians tem um time tão ruim assim, não. Ele tem bons jogadores, o É Corinthians. ruim. É ruim, cara. Não, o que eu quero dizer é o seguinte: o time do Corinthians é ruim pro sistema que ele quer implementar, que ele queria implementar. Sim, eu concordo com você. Nesse aspecto eu concordo com você. Tipo assim, pra mim, o Corinthians é a mesma situação do Vasco. Vai brigar ali pelo sétimo, pelo sexto, uma pré-Libertadores, Sul-Americana. Pra mim, essa é a realidade do Corinthians. Tipo, no ataque tem o Jô. No meio-campo eles têm. Tem o Arauz, tem o Cantígio. Tem o Arauz, tem o Cantígio. Tem o Ramiro também, bom jogador. Tem o Ramiro, que é bom. Na lateral esquerda, eles tinham, né? Porque agora virou zagueiro. O Avelar. De zagueiro, eles têm o Gil. Goleiro, eles têm o Cássio. Na lateral direita, eles têm o Fagner. Então, tipo assim, o time do Corinthians tem bons jogadores. Sim. Não é aquele jogador que vai fazer diferença, que vai te dar a vitória todo jogo. Mas eles têm bons jogadores. Mas pro sistema que eles queriam implementar, o time é fraco. E é um time... E como o Thiago Nunes não tá conseguindo fazer esse time render, tá sendo um time muito mal treinado, é um time muito previsível. A gente sabe tudo que o Corinthians vai tentar fazer no jogo. Se não fosse o Jô, acho que não teria gol nesse time. Verdade. Acho que eles podiam abrir mão do atacante se não fosse o Jô ali. O Bozelli, que tava bem pra caramba, se machucou, perdeu a posição. Talvez ele até saia no meio do ano, não sei. Pra mim é um bom atacante, mas não tem como jogar com ele com o Jô, pra mim senão você perde o ataque, né? Quem vai correr? Pra mim o Corinthians é isso, perdeu pro Palmeiras. O Fagner aí tá de parabéns por ter feito um pênalti que a bola ia pra fora. Normal, a inteligência dos jogadores aqui é surreal. Complicado. Pra mim o Palmeiras só venceu o jogo porque o Corinthians pediu pra perder aquele jogo ali. Se não é ser 0x0 de novo, empate. E é isso, cara. Só isso que tem pra falar do Corinthians mesmo. Eu acho que demite logo o Thiago Nunes. Volta de novo com o Carille. Aproveita agora o Andrés, que ele vai sair da presidência. Fala logo isso, porque o próximo técnico provavelmente também vai sair. Aí já demite logo o cara. Sabe que não vai dar em nada mesmo. Capaz do time aí ser... Você já foi eliminado da Copa do Brasil? Acho que não, né? O Corinthians? Não, ainda não foi, não. Então, ainda não foi eliminado da Copa do Brasil. Tenta pegar um cara aí pra chegar, sei lá, nas quartas, nas semis, talvez, não sei. Enfim, cara, é só isso que eu tenho pra falar do Corinthians, mano. Tem bagulho do name right também. Tipo assim, eles fecharam lá com a Neoquímica e os caras vão ganhar 1 milhão por mês se você for analisar os números, que é pouca coisa, para 1 milhão não paga o salário do Gabigol, tá ligado? Verdade. Enfim, o que eu falei, os dirigentes do futebol brasileiro. É complicado, cara. Tipo, o Andrés vai em programa falar besteira. Novidade. Elogiou o Rogério Ceni, sabendo que todo mundo que eles não vão contratar o Rogério Ceni. Falou mal do Carille. É isso. Corinthians é isso aí, bagunça.
Eu acho que só não vai dar uma de Cruzeiro, porque não tem como, esse campeonato já tem time aí que já tá brigando. Esse campeonato, Goiás, Curitiba, Atlético Goianiense, Ceará, Botafogo, mas quem? O Bragantino acho que ainda vai subir ainda, o Bahia talvez ainda brigue ali por baixo, não sei. Tem o Sporting também, que deve cair um pouco na tabela. É muito time ruim. Tem muito time ruim. O Corinthians aí se beneficia por isso. Mas, do jeito que o Corinthians está, com as dívidas que o Corinthians tem, tinha tudo para cruzeirar. Não, exatamente. Eu acho que o que acontece com o Corinthians foi o que você tinha falado há um tempo atrás, no nosso podcast. O Corinthians contratou o Thiago Nunes com uma ideia de jogo, com a ideia de jogo do Atlético Paranaense. Futebol ofensivo, posse de bola, transições, externos jogando, os externos pelo lado do campo jogando, o Rony e tal, aquele jeito que iria contratar o Rony, mas, você falou mas em Rony, acabou indo pro Palmeiras. Ilustrar mais isso que você falou do Rony. Pra mim, o Rony é aquele jogador de ponta que corre pra caramba e cruza a bola. Ele até cruza a bola bem, mas ele não sabe chutar, ele não sabe finalizar. Ele não sabe fazer isso. Ele foi pro Palmeiras para ser esse jogador que ele foi do Atlético Paranaense. Chegou lá, ele marca lateral. Então, já tá até no banco agora, contrataram o cara à toa. Ele podia ter ido pro Corinthians, seria uma das armas aí pro Corinthians, não foi, preferiu ir pro Palmeiras, né? Enfim, volta aí a falar disso. Não, exatamente, por isso aí que você relatou, você vê que os técnicos brasileiros, no caso aí o Vanderlei, não é pegar no pé, porque a gente enxerga futebol e os técnicos brasileiros não enxergam futebol. Você falou, o cara podia ter jogado no Corinthians, a falta de oportunidade, preferiu pro Palmeiras, aí tá no banco, porque foi utilizado de maneira errada. Ou seja, mais um dos motivos que acarreta pro nosso futebol estar no nível que está. Pobre, o nível técnico de futebol pobre apresentado aqui no Brasil. Só voltando a falar, o Corinthians contratou o Thiago Nunes pensando no estilo de jogo, como eu falei, com transição, alas, pontas, ataque e tal, o estilo de jogo que consagrou o Thiago Nunes, que deu para ele a Copa do Brasil e a Sul-Americana, jogando bem no passado, eliminou o Flamengo, inclusive, e contratou o Thiago Nunes pensando nisso. Vamos contratar o Thiago Nunes, que nós cansamos desse estilo de jogo que nós jogamos aqui pelo menos nos últimos 10 anos, que veio de Tite, Carille, Mano, passando por Mano e Carille agora mais recente. E não adiantou de nada. O Thiago Nunes foi convertido ao titismo, ao jogo do Carille também, jogando atrás, futebol horroroso. Ele não, eu tenho certeza, é melhor, foi como você falou, Pablo. É melhor ele sair logo, entendeu? Vai trocar diretoria, vai trocar treinador, vai ser complicado para ele também no final do ano. Transição assim de presidente, ano de eleição é um ano complicado, então é melhor ele sair logo, volta lá para o Atlético Paranaense, aí o Mano daqui a pouco também não vai dar certo no Bahia, vai fazer o caminho de volta, vai voltar para o Corinthians, pode ter certeza disso, eu tenho quase certeza que ele vai voltar para o Corinthians. É sempre assim no futebol brasileiro não me surpreende mais de maneira nenhuma. Como não? O Vasco te surpreendeu no começo desse ano. Não, sim, no começo desse brasileiro. Mas o conto de fadas já acabou, falei pra você, perdeu pro Atlético Goianiense. Só finalizando. A forma de jogo que o Corinthians vem jogando há mais de 10 anos é difícil, e você tem bons jogadores. Fagner, Cássio, Arauz, Cantígio é um excelente jogador no Júnior Barranquilla, jogava demais, joga com a bola no pé, dá ligação direta, dá passe, tem um bom chute. Ele jogava assim no Júnior Barranquilla e o Thiago Nunes queria até trazer ele para o Atlético Paranaense, mas não adiantou de nada. O Corinthians contratou o Thiago Nunes pensando numa coisa, ficou com a mesma coisa de sempre, o mesmo estilo de jogo. Então, breve o Thiago Nunes vai ser demitido e eu também não vejo futuro para o Corinthians nesse campeonato. Vai ficar ali bobear, não vai nem disputar a pré-Libertadores, vai disputar a Sul-Americana e olhe lá, reza, porque também para não brigar lá embaixo. Eu acho difícil, mas o Corinthians também vai ficar ali, 7º, 8º, brigando por Sul-Americana, e eu acho que também tá bom demais, porque pelo futebol que vem apresentando. Não, pra mim é isso que ele pode, pra mim é pra isso que ele tem time, pra brigar ali. Sim. Mas eu não acho que ele vai brigar ali não, cara. Eu acho que ele vai brigar ali mesmo, na zona neutra, no comecinho da Sul-Americana ali. Eu acho que se continuar desse jeito. Não, mas pelo futebol que o Corinthians está apresentando, parafraseando
o caro Lédio Carmona, o Corinthians está insuportável de ver jogar. Você sabe que o Corinthians vai jogar, você não vai ligar a televisão para ver o jogo do Corinthians, que é insuportável ver o Corinthians jogar. O Corinthians não tem padrão de jogo, não tem estilo de jogo. Já era ruim ver o Corinthians jogar com o Tite e o Carille quando eles venciam, mano. Imagina agora o time tá perdendo. Exatamente, ou seja, é horrível ver o Corinthians jogar, é horroroso assistir o futebol do Corinthians. A gente que é do canal Podcast 433, que preza pelo futebol ofensivo, Guardiola, Klopp, ver o Corinthians jogar é uma ofensa ao futebol. E o Corinthians também, como eu falei, não tem futuro nesse campeonato, não. Não imagino o Corinthians almejando boas coisas, não. É ali, como você falou, zona média, sul-americana, e dá a mão pro céu. Bom, nós vamos ter... Cara, o que o Corinthians devia estar... Pode falar, Pablo. O que o Corinthians devia estar fazendo esse ano é tentar equalizar a dívida. Exatamente. Porque o fator que aumentou a dívida bastante do Corinthians foi o estádio. Por isso que eles tentaram o name right para poder abonar um pouco a dívida do estádio, que foi conforme você falou, ele tinha que equalizar a dívida e não ficar pensando em contratar o jogador, assim... coisas impossíveis, ou seja, mas vindo de quem vem, da diretoria de quem vem. Fora também que lá em questão de jogador é uma bagunça, cara. Eles pegam um monte de jogador que não joga pelo clube, empresta, compra jogador pra emprestar também. Enfim, cara, é mó máfia. Se você for fazer tipo um time hoje em dia que a diretoria, os dirigentes, eles transparecem e você vê assim que eles tem a imagem do futebol de antigamente, estilo Eurico Miranda, é o Corinthians, mano. O André Sanches, meu Deus do céu, aquilo ali é uma máfia. É verdade, o André Sanches é o símbolo dos diretores, dos cartolas, lembrei da palavra. O André Sanches é o símbolo dos cartolas brasileiros. É desse jeito aí. Exato. Remetendo à época do Eurico Miranda, bem lembrado, Pablo. Bom, o papo foi bom hoje, nós abordamos bastante coisa, falamos finalmente do nosso querido e amado futebol brasileiro, Campeonato Brasileiro, passando pelos técnicos e muitas outras coisas também, que nós conferimos no episódio de hoje. Nós vamos ficando por aqui. Faça as honras agora, Pablo, e fale suas redes sociais, por favor, para os nossos ouvintes. Então, galera, é Pablo Faria com 2 Is, em todas as redes sociais, só botar @Pablo Faria com 2 Is. E é 2 Is, não é Pablo Faria 2 Is. Vai estar na descrição, que aí facilita. Enfim, então é isso, Pablo Faria com 2 Is. Minhas redes sociais é o Instagram, @pduarte92, e no Facebook também, Pedro Duarte. Um abraço e até o próximo episódio. Valeu.